Opa, boa noite aí todo mundo, campuseiros, muito bacana estar aqui com vocês. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência de como monetizar os seus conteúdos e construir uma rede de influência, tá? Para quem não me conhece, eu sou Davi Ruiz, trabalho já há bastante tempo com inovação, ecossistema, atualmente trabalho como CTO do Paranabanco e também já sou cofundador aí do Novolab e mais recentemente da plataforma Prensa, tá? Nesses anos aí, desde o início da minha carreira, sempre tive uma conexão muito forte com a comunidade em si, ou seja, utilizando a própria comunidade para poder aprender, gerar negócio, e isso permitiu com que eu tivesse um crescimento na carreira bem bacana, e quero aqui compartilhar com vocês um pouco de como vocês podem replicar isso. Quando a gente fala sobre rede de influência, a primeira coisa que vem é justamente sobre qual é o seu objetivo, né? O primeiro passo é justamente compreender qual o objetivo de construir essa rede de influência. E aqui eu vou compartilhar um pouquinho de, normalmente, quais são os cenários de quem já possui uma certa audiência ou que está interessado em começar. Quando a gente fala de rede de influência, parece que você tem que virar o digital influencer, que seria aí já o extremo, mas, por outro lado, você pode construir uma rede de influência dentro da sua empresa, dentro da sua organização. Profissionais que gostam de interagir, que estão envolvidos em discussões, têm condições de ter um destaque dentro do seu trabalho, justamente por promover e além do seu papel, e justamente promover a troca de conhecimento, estar sempre à frente do que tem de novidade e compartilha. Tudo isso é extremamente importante quando a gente traz aqui a questão da cadência, o quanto você está colocando energia e a frequência, independente das adversidades que podem surgir. Então, quando a gente fala de construção de uma rede de influência no público interno, pode ser dentro da sua escola, dentro da universidade, dentro da empresa que você trabalha, dentro da instituição no qual você tem relacionamento. Uma evolução, ou seja, no momento que você trabalha isso dentro desse público mais restrito, é natural que você pode se destacar em um ou mais assuntos. Aqui, o próximo passo que você tem dentro de uma rede de influência é quando você passa a ser autoridade no assunto. Então, dentro, e fazendo um paralelo que dentro da minha carreira, sempre trabalhando com inovação e tecnologia, um ponto que eu tive um certo destaque é justamente com conexão de ecossistema e, mais recentemente, com desenvolvimento de APIs, ou seja, é um público mais específico, você não está falando de uma super audiência, por outro lado, o fato de você estar ali presente, compartilhando, gerando esse conhecimento, produzindo conteúdo, você passa a ter uma audiência que engaja você passa a ter uma relevância nessa rede extremamente importante. Uma evolução também que ocorre uma vez que você passa a ser autoridade em um ou mais assuntos, é justamente em como você lidera essas discussões, ou seja, mais até do que compartilhar esse conhecimento, que pode começar de uma maneira esporádica, e você vai trazendo cadência, vai puxando isso para colocar ritmo, e você começa a acompanhar métricas, ver isso acontecendo, você passa a ter opinião, ou seja, você passa a definir tendências, ou seja, sempre que sai algum tema, começa alguma discussão, você se posiciona. Então, até o mercado costuma chamar de trendsetter, ou seja, você não está ali apenas como uma autoridade que está por dentro daquele assunto e faz parte aí de um público seleto que está à frente desse tema, mas você puxa as discussões, você provoca, você defende o seu ponto de vista, né? Isso é extremamente importante porque, mais do que ser simplesmente um passageiro dessa discussão e estar ali na frente, você passa, de fato, a liderar essas discussões. E aí a gente tem o extremo, que seria já o digital influencer, que o objetivo aqui é construir uma audiência de grande alcance e de
um engajamento médio para também uma grande audiência. O principal objetivo aqui do influencer, ele é principalmente para interagir com as marcas, ou seja, ele não está só discutindo um determinado assunto, mas ele também está ali promovendo marcas e ele pode ter uma monetização desse conteúdo através de parcerias, mas especialmente passa a ter uma série de vivências e experiências que são promovidas por essa marca. A diferença desses dois extremos entre um público interno e o digital influencer é justamente o alcance que você tem. Então, se você é uma pessoa que busca realmente ter uma rede de influência, dependendo do estágio de maturidade que você esteja dentro desses 4 pilares, é super bacana de você já trabalhar e saber como construir e seguir essas frentes. Uma coisa interessante também para discutir, principalmente falando aqui do Brasil, nós temos aí aproximadamente 104 milhões de brasileiros conectados, né? Em 2020. A gente está falando aí que até 2023 deve chegar em 113 milhões de pessoas. O que eu quero dizer aqui com esse slide é basicamente que tem audiência para todo mundo, né? Muitas vezes as pessoas acabam não dando start, não começando, tem uma paixão, gosta bastante de um determinado tema, mas acha que isso é impossível de você conseguir um posicionamento e de você gerar, monetizar essa sua experiência, porque eu não tenho milhões de seguidores. Ao contrário, tem espaço para todo mundo. Se você é um apaixonado no que você faz, se você é alguém que está à frente, tem opinião e busca sempre a vanguarda, faz todo sentido você adotar estratégia, adotar justamente o marketing de influência e promover o seu crescimento. E nada melhor do que você conhecer a rede em qual essa audiência interage, né? Quando a gente fala aqui do brasileiro, ele tem algumas redes preferidas. Por que eu estou falando isso? Não adianta você querer construir uma rede de influência sobre um determinado tópico se naquela rede, naquela ferramenta que você escolheu, você não encontra aquela audiência. Então, você vai acabar desperdiçando energia, produzindo conteúdo em múltiplas plataformas, sendo que você já poderia estar dedicado num determinado canal. O que mais me chama atenção nesse levantamento é que o WhatsApp hoje é a principal ferramenta para compartilhamento e leitura de conteúdo, ou seja, o brasileiro ele está engajado no WhatsApp. E isso é um comportamento bem específico que nós temos comparado com outras plataformas, né? Tanto é que em segundo lugar nós temos aqui o Facebook, YouTube, Instagram, Messenger, Twitter e mais recentemente o TikTok aí, que tem aproximadamente 10% da audiência do YouTube. Então isso aqui é fundamental para te trazer que tipo de, qual a categoria, qual o tipo de conteúdo que você vai produzir, né? Então, trazendo aqui a minha experiência, eu tenho uma paixão enorme por tratar de temas relacionados a desenvolvimento, a tecnologia e, especificamente, APIs e ecossistema, né? Então, esse público que consome esse tipo de conteúdo, ele está presente principalmente nas redes de conteúdo de desenvolvedores, né? E aí encontram-se plataformas como LinkedIn, como Medium, Dev.to, uma série de outras plataformas que não necessariamente estão aqui na lista das redes preferidas. Então, no momento que você navega para entretenimento, para conteúdo escolar, enfim, você tem diversos pilares de conteúdo, é fundamental você entender a sua audiência. Aqui até eu compartilho, são duas plataformas que podem te ajudar a entender esse comportamento do perfil. Então, é super bacana você dar um primeiro passo e entender quem é essa pessoa quem é o meu alvo, que gosta desse conteúdo que eu estou produzindo.
não adianta só produzir e esperar que essas plataformas, né, te joguem audiência. É importante ter estratégia, é importante entender qual é o seu cliente ideal. Você pode pesquisar, tem algumas ferramentas que te ajudam a produzir e te ajudar a descobrir qual é o seu cliente ideal, inclusive o termo é o ICP, é o termo que você pode utilizar para dar uma googada e ver como você pode descobrir esse seu cliente ideal. E aqui, um passo importante é entender a sua audiência, ou seja, bacana, quero agora começar a seguir estratégia, quero realmente, não estou à toa ali produzindo conteúdo, mas agora eu vou transformar isso em um processo estruturado justamente para me alavancar em cima disso. Você vai partir de dois cenários. O primeiro cenário é caso você já tenha uma audiência, ou seja, eu, por muito tempo, inclusive trabalhando como voluntário na Campus Party e em outras, né, em outras empresas, eu construí uma rede de conexões de profissionais de tecnologia muito forte no LinkedIn. Por outro lado, se eu fosse atacar qualquer outro pilar, por exemplo, no Facebook, eu me encaixo mais em construção. Ou seja, se você já tem essa audiência formatada, se você já tem essa audiência disponível, provavelmente aqui você não vai mais depender dessa plataforma para você crescer, ou seja, essa comunicação que você já tem com a sua audiência, você já vai conseguir movimentar esse público para um outro local que você tenha mais controle. Por outro lado, quando você está começando do zero, a plataforma é fundamental, porque se o teu alcance já é limitado, como que você vai chegar em novas pessoas? Então, aqui a estratégia. Normalmente você percebe que quem já possui uma grande audiência costuma ter as suas próprias plataformas de relacionamento, porque parte das mecânicas das grandes plataformas, como o Facebook, como o YouTube, você consegue se relacionar com a audiência, mas ele tem um limite do que você vai acessar de informação. Então, eles compartilham o necessário para você conseguir orientar a sua construção de conteúdo, mas dependendo da sua estratégia de monetização, que eu vou falar a seguir, pode prejudicar bastante. Então, se você está começando agora, é importante você escolher um local onde a sua audiência, né, o seu alvo de audiência costuma mais estar presente, e ali você vai dar o primeiro passo de começar a construir essa audiência. Quando a gente evolui para o modelo de monetização, como eu disse anteriormente, isso vai mudar bastante de como você vai atacar, né? Então, se você já tem uma grande audiência, provavelmente é muito mais fácil você monetizar através de parcerias, e aqui quando eu falo parceria, né, existe um grande esforço quando você, indivíduo, vai negociar com cada marca, você pode fazer uso de agências que intermediam essas conexões com grandes marcas. Isso vai facilitar, porque para construir esse relacionamento, muitas vezes as marcas já começam a te procurar, mas pode ser um passo bem interessante. Se você tem um engajamento bacana, você leva esses números para essa agência, eles vão te ajudar a formatar e você vai ter um alcance, parcerias bem, bem bacanas e, claro, gerar comissionamento a partir das transações que vão acontecer com base nos negócios que estão sendo gerados a partir da sua divulgação. Então, isso é muito bacana de perceber, e aí você já deve ter visto de alguém que você esteja seguindo, quando falam sobre cupons, quando falam, olha, acesse esse link, porque são formas desse influenciador metrificar quantas pessoas ele alcançou através da sua divulgação, e a partir desse link ou cupom que você está utilizando, vai ser possível saber a taxa de conversão, ou seja, daquela audiência para aquele produto que eu disse, legal, eu engajei 10% das pessoas que viram esse meu story, que viram esse meu conteúdo. Uma segunda forma para quem produz mais conteúdo de texto, produz tem um canal mais dedicado no modelo mais de blog, é muito comum
utilizar a rede de anúncios de banners, né, como AdSense, como plataformas de anúncios, seja de vídeo, seja de vídeo ou de links patrocinados. Isso, por um lado, é bacana, principalmente quando você tem bastante audiência, mas aqui ele prejudica muito a experiência. Quem aqui nunca entrou num portal ou baixou um plugin para remover a visibilidade de propaganda, porque polui toda a experiência, né? Então, as mídias mais tradicionais possuem um formato justamente de impressão, ou seja, eles produzem, eles têm um alcance grande, eles produzem conteúdo, que é o que a gente chama de clickbait, ou seja, conseguir atrair cliques para gerar uma grande audiência e, a partir disso, com esse volume de audiência, ele consegue reverter em geração de impressões de banners e, a partir daí, ele começa a gerar uma receita com anúncio. Para quem segue na linha de produção de conteúdo especializado, que nem no meu caso de tecnologia, ou por exemplo, de entretenimento, de artes, enfim, uma alternativa muito bacana quando você não tem uma grande audiência é a utilização de marketplaces. O que é um marketplace? Ele já trabalha a audiência para você. Ele está divulgando banners, ele está buscando esse cliente em determinado na rede, né, como um todo, e ele traz essa audiência para você. Em contrapartida, essas plataformas costumam cobrar um comissionamento. E algumas delas têm umas estratégias bem interessantes. Algumas onde essa comissão ela é variável, ou seja, no caso do Udemy, você vai subir um curso onde você vai ensinar como desenvolver utilizando um novo framework de mercado. O que você vai fazer? Você vai produzir esse material bacana, gravou esse conteúdo, um bom áudio, publicou nessa plataforma. Você tem algumas opções. A primeira é que você não quer que o Udemy divulgue, ou seja, você vai pagar um comissionamento menor. Por outro lado, você não vai fazer uso de todo o potencial de usuários que o Udemy tem no mundo. Se você optar por utilizar essa rede, você pode pagar um comissionamento variável. E por quê? Porque dependendo do usuário que ele está alcançando para entregar o seu conteúdo, pode ser que ele esteja tomando uma decisão através de algoritmos de desconto para promover e capturar aquele cliente pela primeira vez. Então, esse comissionamento pode sair de um percentual até ser um extremo aí de 70%, 80%. Vai depender de como isso está configurado. Então, para quem está começando, essas plataformas são ideais para que você, que ainda está com uma audiência em construção, para que você não tenha todo o investimento de configuração de sistemas, ou seja, entrar num technicase e fugir aonde deveria estar o seu esforço principal, que é a produção de conteúdo. Agora, existe um modelo que é bem interessante, que diria que ele é um equilíbrio, né, entre você ter uma audiência de grande alcance ou um grande engajamento, que é justamente o conteúdo patrocinado, seja ele por marcas ou por fãs. O que eu quero dizer com isso? A sua própria audiência gosta tanto do conteúdo que você produz, eles possuem essa proximidade com você, autor desse conteúdo, que eles optam, um percentual deles, a serem assinantes ou fazer um apoio único ou ter um compromisso mensal de apoio com você. Inclusive, eu trouxe duas plataformas aqui, talvez você já tenha ouvido falar mais da Patreon do que o Apoia-se, mas é importante trazer uma diferença entre as duas, que o Patreon é uma plataforma internacional, é uma plataforma que controla os pagamentos em dólar, então quando você vai receber aqui no Brasil, você paga IOF, você tem uma série de restrições aí em relação à taxa, a conversão você acaba perdendo aí um dinheiro bem, bem interessante. Por outro lado, o Apoia-se é uma plataforma brasileira, onde você pode gerenciar esse tipo de suporte. Então, quando a gente fala também de patrocínio de marcas, ou seja, de novo, a vantagem de você se especializar em um determinado tema é que você alcança, por mais que seja uma audiência reduzida, você está
atingindo aquele target ideal daquele segmento. Isso quer dizer que as marcas podem te procurar, ou você pode procurar essas marcas, porque o seu índice de engajamento vai estar super alto. Aqui eu compartilho uma experiência pessoal, divulgando um evento, onde a taxa de conversão, ou seja, as pessoas que entraram no link que eu divulguei e se cadastraram, foi mais de 80%. Esse é um número que, quando a gente traduz para métricas de internet, de e-commerce, é um número extremamente alto. Ou seja, eu fui extremamente assertivo para quem eu divulguei, da quantidade de visualizações que eu tive naquele link específico, até o funil, que é a última etapa desse usuário se cadastrar e participar desse evento, né, ele gerou uma conversão super, super bacana. E aqui eu quero aproveitar também para compartilhar um pouco para quem produz conteúdo, para quem quer começar, e diferente de plataformas internacionais, e aqui é importante ressaltar como Facebook, YouTube, que é normalmente a primeira opção que vem na cabeça, são plataformas extremamente competitivas, ou seja, existem milhões de usuários, o alcance, eu estava vendo uma métrica que o Facebook ele tem 2,4 bilhões de usuários, o YouTube tem 2 bilhões de usuários, e, assim, é um número gigantesco. Então, quando você vai numa plataforma como essa produzir o seu conteúdo, você está disputando atenção com muita gente. Então, se você está falando, vamos dizer assim, mais do mesmo, você dificilmente vai vencer o algoritmo e vai conseguir entrar em destaque. Por isso que é muito importante todas as plataformas, seja o Patreon ou essas maiores que eu comentei anteriormente, buscam conteúdos originais. A produção de conteúdo original é fundamental para o seu sucesso. Só replicar conteúdo, a maioria dessas plataformas tem algoritmos que entendem quem foi a primeira pessoa ou as primeiras pessoas que postaram sobre aquele tema, quem está postando por último, as diferenças entre conteúdos, ou seja, postar a mesma coisa não quer dizer que você vai ter alcance, ao contrário, vai te jogar para baixo, porque você está repetindo o conteúdo. Isso, inclusive, tem práticas que não são recomendadas, que Google e outras plataformas banem, que justamente de tentar ser malicioso nessa produção de conteúdo e utilizando técnicas como Black Hat e outras que não são próprias para isso. Então, produzir conteúdo original é fundamental para que você tenha sucesso e consiga construir uma rede de influência. Alguns números, recentemente eu estava vendo o Facebook, YouTube, para que você passe a ter a possibilidade de monetizar conteúdo, você precisa ter 10 mil inscritos, mais X mil visualizações em 12 meses, ou seja, cada vez mais, dado o vasto conteúdo presente na plataforma, e esses critérios tendem a ser mais restritos. Isso porque no início, onde existia essa abundância de monetização nas plataformas, esse escopo passou a ser reduzido justamente porque alguns anunciantes se sentiram extremamente incomodados de que sua marca estava sendo associada ou patrocinando ou viabilizando um conteúdo ofensivo, né? Então, nessa mudança de monetização dessas grandes plataformas, você vê o movimento onde esses influenciadores acabam buscando os seus próprios canais para ter controle dessa audiência e conseguir divulgar. Então, em cima disso, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui o meu mais recente projeto, que é a prensa. Qual que é o propósito aqui da prensa? E já deixo aqui o convite para vocês. É ajudar com que o produtor de conteúdo consiga ter as melhores ferramentas e estratégias de produção de conteúdo original, ou seja, que você não tenha toda aquela complexidade de produzir, escolher, vou utilizar o WordPress, vou utilizar o Medium, sempre alguma plataforma vai ter alguma coisa faltando. Aqui o objetivo da prensa é ajudar a fazer esse meio de campo, seja na produção de conteúdo e principalmente conectar com a sua audiência, que é a coisa mais frustrante que tem para quem trabalha
com produção e engajamento, né, para a construção de uma rede de influência, você precisa ter acesso a essa conexão, né? É importante você ter um e-mail, é importante você ter uma forma de você comunicar. Quem trabalha gerando lead, gerando negócio transacional, como que você vai gerar isso? Você tem uma curva, fica muito complexo você dar outras alternativas do que uma maneira direta de você impactar, né? Normalmente, essas grandes plataformas limitam esse tipo de interação justamente porque eles querem que você compre anúncio, que você veicule isso dentro das ferramentas. E, claro, apoiar nessa monetização, como eu falei anteriormente, com maneiras bem simples de você fazer isso. E a prensa hoje ela tem um foco muito em conteúdo de tecnologia, então já faço o convite. Você que tem interesse em construir uma rede de influência, tem interesse em produzir, já produz conteúdo de tecnologia e tem interesse também em outros, produzir conteúdo em outras categorias, que entre em contato comigo, justamente para que você possa usufruir dessa experiência beta que nós temos da plataforma e que você passe a receber por conteúdo produzido. A prensa ela tem um modelo onde o autor de produção de conteúdo inédito, ou seja, quem produz conteúdo inédito, passa pela nossa curadoria e esse conteúdo gera um valor que depende da categoria que ele se enquadra, e você passa a gerar não só a monetização com conteúdo que está aberto para todo mundo, que você não tem propaganda para atrapalhar a experiência de quem vai consumir, você tem acesso a quem se inscreve, te segue dentro da plataforma e, claro, está gerando receita, produzindo conteúdo que é o que você mais gosta. Então, quero deixar aqui um convite para que você me mande um e-mail, entre em contato comigo, acesse a plataforma para experimentar um pouco dos conteúdos que nós temos produzido, muito mais voltados à tecnologia, e queria também abrir aqui para perguntas. Caso você tenha alguma pergunta, pode fazer aqui dentro do YouTube, ou dentro da plataforma Campuseiro, fique à vontade para me mandar um e-mail, vou ter o maior prazer em te ajudar, em como você pode acessar, aprender outras técnicas para que você construa a sua rede de influência e passe a monetizar tudo isso com uma experiência bacana. Tem uma pergunta, eu vou parar de compartilhar a tela, para que eu possa ver as perguntas aqui na ferramenta que a gente está cuidando aqui do StreamYard. Como evitar com que a preocupação com as métricas e com conversões desumanize o negócio? Excelente pergunta, Emília. Essa é a grande diferença de quando você tem uma audiência com grande engajamento. Então, quando você tem o objetivo de ter um grande alcance, né, ter milhões de views, com certeza você vira um escravo dessas métricas, do que está bombando no mercado, o que está acontecendo, eu preciso produzir um conteúdo sobre aquilo. Por outro lado, existe todo um mar de oportunidades para quem produz um bom conteúdo, que ajuda a resolver dores que empreendedores, profissionais, pessoas têm no seu dia a dia, e que também estão dispostos a pagar, né? A gente acaba pegando a pontinha do iceberg, que são os principais influenciadores, essas pessoas que têm milhares e milhões de views, e a gente acaba esquecendo que tem toda uma base que está disposta a interagir com você, está disposto a patrocinar conteúdo, está disposto a gerar negócio, a comprar o conteúdo que você está produzindo, sem desumanizar o que você está fazendo. Ou seja, você não precisa postar todo dia. Se você tiver uma cadência bacana, que atenda a ansiedade do seu público, vai ser super bacana esse retorno. Eu tenho essa experiência hoje trabalhando com produção de conteúdo voltado a APIs e transformação digital, e é uma experiência bem bacana, dá um bom retorno. Quais são as plataformas que podemos encontrar conteúdos de qualidade? Boa pergunta, Tainá. Aqui nós temos uma diferença de que tipo de conteúdo que você está produzindo. Então, pode ser um conteúdo de qualidade de entretenimento, pode ser um conteúdo de qualidade relacionado à tecnologia, a desenvolvimento de software. Então, normalmente, acaba existindo aí vamos chamar assim, de cauda longa de plataformas, né? Então, hoje, quem busca muito conteúdo em formato texto, o Medium
é uma plataforma muito pesquisada, muito compartilhada. Se você perceber nas redes sociais do Medium, tem bastante conteúdo compartilhado. Outras plataformas que acabam crescendo, uma delas até bem famosa porque possui uma solução gratuita e de código aberto, é o WordPress também, uma excelente plataforma para produção e acesso a conteúdo. Por outro lado, você tem plataformas que têm conteúdos mais específicos, como, por exemplo, para quem são os amantes aí de podcast, o Spotify virou uma grande plataforma de conteúdo, justamente de podcast, ou seja, ele é um grande, ele leva esse teu podcast para milhões de usuários. Então, vai muito da categoria que você está buscando, você passa a ter formatos de entrega e plataformas que são mais ideais. O pessoal que já me informou que essa aqui é a última pergunta, agradeço e faço convite aí para que vocês entrem em contato comigo depois. Uma boa noite a todos e boa Campus Party.